Glória a Deus, salve a igreja na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta noite e podermos adorar e engrandecer o nome do Senhor. Então não perca essa oportunidade que Deus te deu nesta noite para adorar, para se alegrar na presença do Senhor em nome de Jesus. Amém? Convido você a abrir a tua Bíblia em Lucas capítulo 15, do verso 11 em diante. Lucas 15, do 11 em diante. Oh, aleluia. Amém? Todos acharam? Diz assim: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu e pôde um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, matai-o e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, igreja. Bendito é o nome do Senhor. Vemos aqui a história de um jovem que morava na casa do pai. Ele tinha o amor do pai, ele tinha comida dentro do seu lar, mas ele decidiu se aventurar nesse mundo. Então ele chega para o seu pai e pede a parte que ele tinha de direito, a parte de herança que ele tinha de direito. E o pai daquele jovem pega e divide, dá a parte que era de direito. E aquele jovem, ele pega todo o seu dinheiro e ele sai da casa do pai e vai se aventurar aí nesse mundo afora. E enquanto aquele jovem, ele estava ali com muito dinheiro, eu acredito que ele estava rodeado de muitas pessoas. Eu acredito que ele nunca esteve sozinho enquanto
enquanto ele teve dinheiro. Mas, como nós lemos, chegou um momento que teve fome na terra, e o dinheiro daquele jovem acabou. E a amizade que estava ao redor dele enquanto ele tinha dinheiro, agora ele já não tinha mais ninguém para ajudar ele. Agora ele estava sozinho diante daquele mundo. Já não tinha mais dinheiro para poder comer, já não tinha mais dinheiro para poder comprar suas roupas para se vestir. Então agora ele vai procurar emprego. Então ele chega até ali um homem, né, que dá oportunidade para ele para trabalhar no campo. Só que você agora vai apacentar os porcos. E aquele jovem ali trabalhando, cuidando dos porcos, ele tinha fome, mas o texto diz que ninguém ajudava ele, que ninguém dava nada para ele comer. Então, o que sobrava para ele? As comidas do porco, a comida dos porcos, que eram, né, aquelas bolonhas que os porcos comiam, né, lavagem de porco, era comida imunda. Olha que ponto que aquele jovem ele chegou, né? Ele tinha tudo dentro da casa do seu pai, o bom alimento, a boa comida, tinha o amor do seu pai. Agora ele está longe da casa do pai, agora ele não tem mais o amor de ninguém pela vida dele. Agora aquele jovem ele é desprezado, porque as pessoas não querem ajudar ele, não dão nada para ele comer. Então ele sente o desejo de comer as comidas dos porcos. Olha que tremendo, igreja. Mas aquele jovem agora, diante daquela situação, daquele cenário, ele lembra da casa do pai dele, ele lembra dos funcionários que trabalhavam para o pai dele. Porque você vai encontrar na tua caminhada pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão reconhecer o teu esforço, mas vão ter pessoas que não vão dar nada por aquilo que você faz. E o pai daquele jovem era um que reconhecia o trabalho, porque ele mesmo ele declara que os funcionários do pai dele tinham abundância, né? Então quer dizer que eles recebiam um bom salário para poder, né, sobreviver. E ele lembra disso, ele lembra que na casa do pai dele ele tinha do bom e ele tinha do melhor. Então ele pensa, né, que na casa do pai ele tinha um amor. Então eu vou tomar uma decisão e vou voltar para a casa do meu pai. E assim ele faz. Mas ele sabe que ele errou, ele reconhece o erro dele. Ele mesmo declara que ele não era mais digno de ser chamado de filho. Então ele volta para a casa do pai dele, e quando ele está se aproximando, ele vê o pai. E quando ele chega perto do pai, ele abraça o pai dele e fala: eu pequei contra ti, pequei contra Deus, e não sou mais digno de ser chamado de filho. Mas entenda uma coisa: o que esse jovem ele faz? Mesmo ele errando, mesmo ele tomando decisões erradas na vida dele, ele teve a humildade de reconhecer o erro dele. Então ele se arrepende para voltar para a casa do pai, e ele reconhece que ele não era digno de ser chamado de filho. Mas eu quero te dizer, onde há o arrependimento, o filho, ele sempre será filho, ele nunca será um bastardo, ele nunca será um rejeitado, porque o pai, ele nunca vai abandonar um filho quando há o arrependimento. E o pai recebe aquele filho com amor, de braços abertos. O pai manda ali os seus servos preparar a melhor roupa, preparar um anel para colocar no dedo do seu filho, preparar a melhor sandália para colocar nos pés do filho dele. Então isso, a gente, né, quando vê esse texto, né, aquele jovem, ele deveria estar com a pior roupa, talvez ele não tinha mais calçado nenhum, ele estava andando descalço, todo sujo, todo humilhado, já não tinha mais honra na vida dele. Mas o pai dele, aleluia, recebe ele de braços abertos e com alegria. E aquele jovem, né, ele abraça o pai, e o pai pede para os seus servos matar ali um bezerro, queria oferecer a melhor comida para o seu filho, e que todos iriam se alegrar diante daquela situação, porque o pai entende que o filho estava perdido no mundo, não sabia onde o filho ele se encontrava. Para o pai, aquele filho já estava morto, já estava ali sumido. Mas agora o pai tem essa notícia que o filho volta
para dentro da sua casa. A alegria de um pai que recebeu um filho que estava perdido, que estava morto. Bendito é o nome do Senhor. Então houve uma grande alegria. O pai recebeu aquele filho, não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de amor. Então ali está tendo uma festa, eles estão ali festejando, estão todos alegres, estão comemorando a volta daquele jovem. E o seu irmão, ele ouve que havia algo de diferente. Então ele chama um dos servos e pergunta o que estava acontecendo. E falaram para ele que o irmão havia voltado e o pai estava ali celebrando uma grande festa. Só que o irmão, ele fica indignado, ele não aceita aquela situação, porque ele entende que o irmão pegou todo o dinheiro e foi gastar o dinheiro no mundo, com mulheres, com bebidas, com festas, e agora ele volta e o pai prepara a melhor comida, manda matar o bezerro, e para ele, o pai nunca tinha feito isso. Olha a diferença de quem recebe alguém com amor e de quem guarda mágoa no coração. Pastor, não estou entendendo. Quando você recebe alguém com amor, aleluia, alguém que um dia te magoou, alguém que um dia, talvez falou alguma palavra que entristeceu o teu coração, mas quando o teu coração está cheio de amor, você não guarda mágoa, mas você perdoa aquilo que um dia falaram mal da tua vida. Foi assim que o pai recebeu, mas o irmão, ele não perdoou, porque o coração estava cheio de mágoa. E quando o coração está cheio de mágoa, aí entra o orgulho dentro do coração, e aí não há liberação do perdão, porque o coração do irmão estava cheio de ira, estava cheio de ódio, estava cheio de inveja, estava cheio de sentimentos ruins. Só que o sentimento ruim estava fazendo mal para ele mesmo e não para o próprio irmão. Assim é na vida, na minha vida e na tua vida, quando nós não liberamos o perdão na vida de uma pessoa. Alguém que um dia nos fez mal, alguém que um dia quis nos prejudicar, e aí nós guardamos um sentimento dentro do nosso coração e não conseguimos liberar o perdão na vida daquela pessoa. Talvez aquela pessoa que fez mal para mim e para você, hoje ela nem lembra o que ela fez para você, mas você acaba guardando aquele sentimento que vai fazer mal para você mesmo, um sentimento que causa tristeza, um sentimento que impede você de ter alegria dentro do teu coração, um sentimento que te afasta da presença do Pai, um sentimento que nos impede de receber o perdão de Deus. Sabe por quê? Porque aquele jovem, ele errou, ele cometeu erro, mas quem não está sujeito a erro? Nós somos falhos, nós somos seres humanos, ninguém é perfeito, todos nós estamos sujeitos a cometermos erro, mas aquele jovem, ele teve a humildade de reconhecer o seu erro, então ele se arrepende do erro dele, ele pede perdão, ele volta para a casa do pai, ele entende que fora da casa do pai, ele não era nada, ele não tinha nada, ele era desprezado, mas na casa do pai, ele tinha o amor de um pai, um amor verdadeiro, ele era bem acolhido, aleluia, ele reconheceu esse erro, mas ele entendia que pelo erro dele, ele não era digno de ser chamado de filho, mas o pai, ele fala, não, você é meu filho, aleluia, você não vai ser rejeitado, aleluia, você voltou, aleluia, e nós vamos viver uma grande alegria. É esse reconhecimento que nós temos que ter como um erro, não temos que carregar um erro dentro do nosso coração, mas quando nós reconhecemos o nosso erro, Deus, ele perdoa os nossos pecados. É verdade, Deus. Glórias a Deus. E quando ele perdoa os nossos pecados, não é porque nós somos bons, é porque ele nos ama. Sabe o que diz o texto da Bíblia? Que quando ele perdoa verdadeiramente, ele não mais se lembra do nosso pecado. Glória a Deus. Aleluia. E a palavra nos ensina que nós temos que perdoar a igreja, que nós temos que liberar o perdão, para que nós possamos receber o perdão de Deus. Se nós não liberamos o perdão, como que Deus pode nos perdoar? Aí nós vamos carregar sentimentos que vai nos fazer mal, sentimentos que vai trazer enfermidade para dentro do nosso corpo. Aquele jovem, ele se libertou daquilo que estava trazendo acusação para a vida dele mesmo, porque o pai disse, não, você é meu filho, uma vez filho, sempre será filho. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Sabe que esse texto, ele nos ensina, esse jovem, ele
decisões erradas na vida dele. Ele tomou decisões precipitadas na vida dele. Tudo que você for fazer na tua vida, não toma decisão precipitada. Não toma decisão sem antes você pedir a direção de Deus. Não toma direção sem antes você orar ao Senhor e apresentar aquela causa ao Senhor. Por quê? Uma decisão tomada errada, ela vai causar ruínas, ela vai causar situações desagradáveis para a nossa vida. Mas quando nós oramos ao Senhor, quando nós pedimos a direção do Senhor, Ele vai nos conduzir pelo melhor caminho. E talvez a direção que Deus vai nos dar é completamente diferente da direção que você queria tomar. Porque a nossa direção, como já foi dito aqui nessa noite, a nossa direção, o nosso querer, a nossa vontade vai causar ansiedade, vai causar preocupação. Sabe por quê? Porque a nossa vontade, o nosso querer é o imediatismo. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos que as coisas aconteçam já. Mas o trabalhar de Deus é diferente. O trabalhar de Deus, é completamente diferente. Aquele jovem, o pai dele permitiu que ele fosse, porque talvez o pai entendeu que ele teria que passar por um processo de amadurecimento. Então o pai deixa ele ir para o mundo, para ele aprender como é o mundo lá fora, para ele conhecer as pessoas que estavam ao redor dele, para ele entender que lá fora ele não tem nada do que ele tem dentro da casa. Então o pai permite que o filho vá, para ele crescer, para ele amadurecer, para ele ter responsabilidade, para ele enxergar que lá no mundo ele não tem nada de bom, mas o que tem dentro da casa do pai é o melhor que um filho pode receber. Então ele foi de um jeito, mas ele voltou de uma forma diferente. Aleluia, é verdade. Talvez ele foi com o coração cheio de orgulho, mas ele voltou com um coração cheio de humildade. Ele voltou com um coração arrependido dos seus erros. Então cada decisão que você for tomar na tua vida, cada situação que você tiver que resolver, ora ao Senhor, peça direção para Deus. O Espírito Santo ele vai te mostrar o melhor caminho. O Espírito Santo ele vai fazer com que você tome a melhor decisão. E a decisão que ele colocar no teu coração, tenha certeza que não vai causar frustração, que o teu coração não vai ficar ansioso, porque quando nós recebemos a direção de Deus, o nosso coração se acalma, o nosso coração fica tranquilo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quem já foi tomar alguma decisão, ou tomou uma decisão com o coração que não estava em paz? Eu já fiz isso. Eu já fui resolver situações que o meu coração não estava em paz, e querendo fazer. E cada vez que eu queria fazer, o coração ficava mais sem paz, o coração ficava mais agitado. Por quê? Não era a decisão certa para fazer, para tomar. Mas quando o nosso coração ele se enche de paz, tenha certeza que Deus está te mostrando o caminho. Aleluia, é a hora certa de você tomar aquela decisão. Em nome de Jesus. Aquele jovem volta para sua casa, ele não tinha honra, ele não tinha autoridade, ele já não tinha mais nada. Mas quando ele volta e o pai, ele pede para colocar um anel no seu dedo. Aquele anel estava simbolizando a autoridade que o pai estava dando sobre a vida do filho. Aleluia, oh glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque ele não tinha, no mundo lá fora ele não tinha essa autoridade. Mas quando ele volta, aquele anel, aleluia, é a aliança que ele estava fazendo novamente com seu pai, a reconciliação que ele estava fazendo novamente com seu pai. Então o pai daquele jovem estava dando autoridade para ele. Autoridade para tomar decisões, autoridade para fazer todo o trabalho, autoridade para viver uma nova vida. Essa autoridade o pai daquele jovem estava dando para ele. Glória a Deus. O pai fala: pega as melhores roupas e dê para ele. Aleluia. Aquelas roupas estavam simbolizando a honra daquele jovem que estava voltando para dentro da sua casa, porque ele não tinha honra lá fora. Porque as roupas que ele usava, talvez estava toda suja, toda rasgada, porque ele vinha ajudar aquele jovem. Mas quando ele volta para dentro da casa dele, o pai estava dando honra para ele. Aleluia. Você
Você não tinha honra, mas hoje a honra está voltando para a sua vida. Aleluia. Ou você não tinha alegria, mas a alegria está voltando para a tua vida. Aleluia. Você não tinha nada, mas a partir de hoje você volta a ter tudo. Aleluia. Que o teu pai, ele tem de direito. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Tudo que ele tinha de vergonha lá fora, agora a história dele, ela é revertida. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Então, aleluia, nós somos sujeitos a erros, sim, igreja. Mas eu quero te dizer, aleluia, diante de cada erro, nunca se afaste da presença do teu Deus. Nunca queira sair da presença de Deus. Nunca queira sair da casa de Deus. Porque, aleluia, mesmo errando, mesmo cometendo erros, mesmo nós sendo falhos, aleluia, há um Deus que conhece a nossa estrutura, que conhece o nosso coração. Se dentro da casa você acha que está ruim, lá fora vai estar pior ainda, porque dentro da casa você tem o auxílio do teu pai, dentro da casa você tem a ajuda do teu pai, dentro da casa você tem a honra do teu pai, dentro da casa você tem suprimento do teu pai, dentro da casa você tem comunhão com o teu pai, dentro da casa você tem o amor de Deus para a tua vida. Aleluia. E tem pessoas que preferem ficar lá fora. Tem igrejas que quando um membro ele comete um erro, ele não acolhe. Quando o membro se arrepende, ele fecha a porta para aquele membro voltar e se reconciliar com Deus, mesmo tendo o arrependimento. Isso é uma lição para mim e para você, para olhar para as pessoas com um olhar de amor, como olhou aquele pai de família, que ele olhou com um olhar de amor, ele não guardou mágoa no coração, mesmo o filho tendo errado, aleluia, ele recebeu aquele filho de braços abertos. Assim é Deus na minha vida e na tua vida. Quando nós erramos e pedimos perdão, quando nós nos arrependemos, Deus está de braços abertos para nos receber. E nós temos que agir da mesma forma, igreja. Nós não podemos desistir da nossa família, nós não podemos desistir daquela vida que cometeu um erro. Ele errou, então agora ele que pague as consequências, mas se ele se arrependeu, nós temos que receber de braços abertos, com amor, porque assim como Deus me ama, Deus ama aquela pessoa também, e nós temos que amar da mesma forma que Deus, ele nos ama. A maior promessa da Bíblia está lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, promessa de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para que nós não viéssemos perecer, mas que tenhamos a vida eterna. Aleluia. Aquele jovem estava perdido aí nesse mundo, mas ele volta para a casa do Pai, ele foi salvo. Aleluia. E Deus tem salvação para a minha vida e para a tua vida. Deus tem salvação para a nossa família, para a nossa parentela. Não temos que desistir. Hoje não está aqui, talvez está perdido aí fora, neste mundo. Aleluia. Mas Deus tem promessa de salvação. Deus tem promessa de salvação para quem está perdido. Talvez hoje o coração está duro, talvez hoje as escamas ainda não caíram nos olhos, mas Deus tem promessa, e através da tua vida, através do amor de Cristo que é derramado sobre a tua vida, esse amor vai alcançar quem está perdido. A salvação através do amor que é derramado sobre a tua vida vai alcançar aquele que ainda não foi alcançado, porque Deus tem promessa, e quem prometeu não foi o homem, mas foi o próprio Deus. Glória a Deus. Se ele não tivesse essa promessa, ele não teria entregue Jesus na cruz do Calvário para morrer pelo sacrifício. Nunca esqueça dessa promessa, nunca esqueça do preço que Jesus ele pagou na cruz do Calvário. Foi para salvar a minha vida, a tua vida, a tua família, salvar os teus filhos. Talvez hoje você fala, mas não está na presença, não está hoje. Talvez ele ainda não entendeu que ele ainda não foi convertido, mas ele já é convertido no Senhor. Aleluia, porque é promessa do Senhor, é promessa de salvação. Aleluia, de quando Deus
Deus ele tem um plano, aleluia, pode passar o tempo que for, aleluia, mas na hora certa, Deus ele tira toda a dureza do coração, Deus tira o coração de pedra, põe o coração de carne, aleluia, por quanto tempo Israel, aleluia, saiu da presença do Senhor, por quanto tempo Israel se tornou um povo rebelde, por quanto tempo Israel começou a adorar a outros deuses, mas quando nós lemos a promessa de Deus em Ezequiel, capítulo 36, há uma promessa do Senhor, e essa promessa, ela se cumpre no capítulo 37, aonde Deus leva ali o profeta no meio de um vale de ossos secos, para mostrar para o profeta o estado que estava em Israel, aleluia, um povo morto, um povo que se afastou da presença de Deus, que saiu da casa do Senhor, mas Deus fala para o profeta, poderão viver esses ossos, o profeta, ele diz para Deus, Senhor, tu sabe, então Deus fala, então abre a tua boca e começa a profetizar sobre esses ossos, dizendo, ossos secos, ouve a palavra do Senhor, assim fez o profeta, ele abre a boca, ele começa a profetizar, enquanto ele profetiza, os ossos começam a fazer um barulho, começam a se juntar a um grande rebuliço, aonde não tinha vida, agora começa, aleluia, um grande mover do Espírito Santo, aleluia, aonde estava morto, Deus começa a trazer vida, Deus começa a trazer esperança, porque Deus tinha promessa, Deus tinha um plano, aleluia, porque Deus, ele mostra para o profeta, está vendo esses ossos? Era a minha casa, que estava morta, que estava afastada da minha presença, mas eu tenho promessa, eu tenho plano, então eu estou ressuscitando, aleluia, vou tirar, aleluia, um coração de pedra e vou colocar um coração de carne, vou derramar do meu espírito, vou avivar o meu povo, para que eles voltem a me adorar. Deus cumpre a promessa dele, e Deus não vai cumprir a promessa que ele tem na tua família, Deus não vai cumprir a promessa que ele tem na vida dos teus filhos. Ele é fiel, ele é poderoso, ele pode. Começa a declarar, começa a profetizar que os teus filhos, a tua família vai estar na casa do Senhor, porque na casa de Deus, Deus tem o melhor. E Deus tem o melhor para a tua vida. Então viva uma vida de comunhão com Deus. Você pode passar o que for, mas nunca queira sair da presença do Senhor. Aleluia. Está doendo? Permaneça na presença de Deus, porque Deus tem alívio para a tua dor. Você está chorando, não queira chorar lá fora, mas chore na presença do Senhor. Porque quando você chora na presença do Senhor, Ele vai consolar o teu coração. Porque a Bíblia diz que Deus vai enxugar todas as suas lágrimas. Aleluia. E as lágrimas, elas duram uma noite, mas ao amanhecer vem a alegria do Senhor. Você recebeu uma notícia triste lá fora, não queira sair e permanecer lá fora, mas venha para a casa do Senhor, porque da mesma forma que você recebeu uma notícia triste lá fora, Deus tem uma notícia boa para a tua vida nessa noite, Deus tem uma notícia de vitória para a tua vida nessa noite, Deus tem uma notícia, aleluia, para que você não venha ter medo da situação, porque Ele é Deus que cuida de tudo. Lá fora, você vai ter palavra de destruição, mas aqui dentro, Deus tem palavra de vida eterna para a tua vida, Deus tem palavra de salvação para a tua vida, Deus tem palavra de restauração para a tua vida, Deus tem palavra de libertação para a tua vida, Deus tem palavra de transformação para a tua vida, Deus tem palavra que vai aquietar a tua alma, trazendo paz para dentro do teu coração, e o teu coração vai se alegrar. Então permaneça dentro da casa do Senhor, porque dentro da casa Deus tem o melhor alimento para a tua vida. Saia daqui nessa noite com essa certeza, como aquele pai se alegrou, como aquele pai, ele recebeu o filho de braços abertos. O Senhor está de braços abertos para te acolher nesta noite e vai te levar para a tua casa segurando nas suas mãos e vai te dar uma semana sobrenatural. Permaneça na presença, permaneça na casa, porque na casa Deus tem o melhor para a tua vida. Em nome de Jesus. Então viva o arrependimento, viva a misericórdia, né? Não julgue, não condene,
Porque esse foi o poder que Deus não nos deu. Mas o que Deus nos deu foi o poder de amar, o poder de perdoar, o poder de receber aquele que está perdido lá fora. É o poder que Deus nos deu. Foi o poder de levar a palavra para aquele que está perdido lá fora. Como você já louvou nesta noite. Usa-me, Senhor, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Então deixa Deus usar a tua vida segundo a vontade dele. Deixa Deus conduzir a tua vida segundo o querer dele, em nome de Jesus. E Deus tem bênção para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém? Agradecido seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos orar e entregar o ano de 2026 na mão do Senhor, o mês de maio. Glórias a Deus, Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és santo, poderoso de Israel. Senhor, já queremos entregar nas Tuas mãos, Pai, o nosso mês de maio. Senhor, o nosso ano de 2026. O Senhor está no controle, nós cremos na bênção, cremos na vitória, Pai. Pai querido, Pai bendito, direciona as nossas vidas. Que esse mês possa ser um mês de bênção, de vitória, de mês de livramento, de cura, Pai, de agradecimento a Ti pelos milagres, meu Deus. Ó Deus do poder, ó Deus da glória, em nome de Jesus, meu Pai, nós cremos, Senhor, meu Deus, como já foi dito aqui hoje, Senhor, que nesse ano, meu Deus, o Senhor caminha conosco, como o Senhor caminhou, meu Deus, no ano passado. Em nome de Jesus, ó Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai, pela glória do Teu nome. Amém, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus, Senhor. Queremos agradecer a Ti pela oportunidade de estar, ó Deus, na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, Pai. Meu Deus, obrigado por tudo que aconteceu aqui hoje no culto. Deus do poder, Deus da glória, nos despede, nos leva para o nosso lar. Acampa Teus anjos ao nosso redor. Guarda a vida de cada um. Leva, Pai, paz, Pai. Meu Deus, prepara uma semana de bênção, de vitória, semana de milagre, de novidade. Em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Amém. Amém. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, desde agora e para sempre. Amém. Desde agora e para sempre. Amém.